Nesta aula eu vou mostrar como editar dados em uma aplicação ASP.NET Core usando o Adonet. Essa aula é a continuação das aulas anteriores, onde nós já criamos a nossa aplicação, definimos a consulta e a inclusão de dados. Apenas para recordar, definimos aqui um método ActionIndex que exibe uma lista de alunos. Nós estamos usando o scaffold para gerar as views e nós já utilizamos o template lista para listar e create para incluir. Nesta aula nós vamos definir a ActionEdit e a ViewEdit usando o scaffold e o template edit, que vai criar uma view para editar detalhes de uma instância do modelo. Então vamos ver como vai funcionar. Então a nossa aplicação vai apresentar a lista de aluno. Então eu vou selecionar dessa lista um aluno e vou clicar no link editar. Quando eu fizer isso, eu vou acionar a Action Edit do controlador Home e eu vou ter uma URL montada no mapeamento da seguinte forma: o protocolo, o servidor, o controlador, a action e o ID do aluno que eu tenho que passar na URL. Então eu vou ter que ter uma Action Edit que vai receber esse ID. Aí eu vou criar uma instância da minha camada de negócio. Vou obter o aluno com esse ID e vou retornar numa view e vou exibir as informações do aluno selecionado. Isso aqui é feito com get. Feito isso, note que a URL da página ela explicita isso. Action Edit o ID do aluno 3. Então, depois eu posso fazer algumas alterações e clicar no botão salvar. Quando eu faço isso, eu vou acionar a Action Edit para receber o post. É o HTTP post e eu vou passar as informações do aluno informadas no formulário que vai ser preenchido, que vai preencher o objeto aluno via DataBind. Aí eu vou verificar o modo state, lembrando que eu já estou usando a validação do Data Annotations no meu model, Então eu vou verificar o modo state se ele é válido, e aí eu vou criar uma instância da minha camada de negócio e vou usar o método alterar aluno para alterar o aluno e depois eu vou redirecionar. Esse método ele vai ser chamado a partir da minha camada de negócio, vai atualizar o banco de dados usando a Stored Procedure e vai exibir o aluno atualizado. Então, basicamente, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que definir uma Stored Procedure no SQL Server para atualizar alunos, vou ter que definir um método na minha interface, implementar ele na classe concreta, que é a minha camada de negócio, criar dois métodos action, um para o get e outro para o post, e criar a ViewEdit. Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou abrir aqui o meu projeto. Então eu vou iniciar no SQL Server. Está aqui o SQL Server Manejamento Studio. Eu tenho minha tabela alunos aberta, já tenho aqui as informações. E aqui eu já incluí a Stored Procedure atualizar aluno. O que ela vai fazer? Ela vai dar um comando SQL update aluno set. Eu vou passar os parâmetros ID, nome, sexo, e-mail e nascimento. Praticamente todos os parâmetros da minha tabela, que corresponde aos campos da minha tabela. E aí eu vou dar um update em cada campo. E aqui eu tenho uma cláusula AIR, que é muito importante. Eu só vou fazer isso para aquele aluno cujo ID for o ID que eu passar para a minha Stored Procedure. Nós vamos ver isso funcionando na prática. Então está aqui a Stored Procedure. Então agora nós vamos
definir aqui na interface aluno o método atualizar aluno. Você pode estar se perguntando por que eu estou usando uma interface. Então, nessa aula eu vou te mostrar que nós vamos usar essa interface para aplicar a injeção de dependência e diminuir o acoplamento da nossa aplicação. Então, eu defini o método atualizar aluno na minha interface. Eu tenho então que implementar ela aqui na classe, né? Ó, ele está reclamando que ele precisa implementar a interface. Então, eu vou copiar e colar esse código, tá? Porque ele é muito extenso. Então, o objetivo aqui, eu já falei, né, da Adonet, é para mostrar para você o trabalho que você tem, a quantidade de código que você tem que digitar usando a Adonet. Quando nós usarmos o Agent Framework, ele vai abstrair tudo isso para nós. Então, tá aqui, ó. Só para você visualizar. Aqui eu estou obtendo a string de conexão do arquivo app-settings, estou abrindo a conexão usando o bloco using, estou utilizando a história de procedure, atualizar aluno, vamos checar, atualizar aluno, tem que ser o mesmo nome, tá? Atualizar aluno. Se eu não quisesse usar a história de procedure, eu teria que dar o comando aqui, ó, da update, o nome da tabela, né? Que nem eu fiz aqui na história de procedure, ó. Update alunos 7, teria que fazer assim, update alunos 7, e aí eu daria nome igual arroba nome, que são os parâmetros que eu e assim por diante, tá? Então eu vou usar a história de procedure, que evita a injeção SQL. E aqui eu estou usando os parâmetros, cada um. Aqui eu vou precisar do ID, né? Porque a história de procedure, ela usa uma cláusula where para atualizar somente o aluno com aquele ID. Senão, se eu não usar essa cláusula where aqui, eu atualizo toda a tabela, tá? Então já defini o método. Agora eu tenho que, deixa eu ver, definir aqui, eu tenho que ir no meu controller, definir um método para editar. Ó, esse método ele vai vir daqui de lista, tá vendo? Ó, eu tenho um link editar, tá? Que está chamando o método ActionEdit. Eu poderia alterar o nome aqui, tá? Mas eu vou deixar o padrão. Tá? Então aqui eu vou ter que fazer uma alteração também, mas vamos criar a ActionEdit no controlador. Vamos lá. Então vou dar Ctrl Tab, Home Controller. Então, ó, logo após eu vou recolher aqui. Opa, vamos deixar as duas Action Create. Então aqui eu vou usar a Edit. Então a primeira Action vai ser Action Result, Edit. Essa aqui vai ser o Get. Então ela só vai me retornar uma view. Só que aqui, né, eu tenho que não apenas retornar uma view. Por quê? Olha, vamos entender. Vamos entender aqui o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou partir daqui. Quando eu clicar no editar, eu tenho que, na verdade, eu vou estar passando o quê? Eu vou invocar o Action Edit e eu tenho que passar o ID. Então a minha action aqui, ó, ela vai receber um int que vai ser o ID. Quando eu receber o ID, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma instância da minha camada de negócios, né? Para mim poder usar o método, para mim obter esse aluno. Porque, veja bem, eu não passei o aluno, eu passei somente o ID dele. Então eu tenho que ir lá. Então eu tenho que definir um aluno, né?
e eu tenho que dar o método getAlunos. Só que getAlunos ele vai me retornar todos os alunos, então eu vou filtrar, tá? Eu vou querer somente um. Então eu vou usar uma expressão lambda, então eu vou querer o aluno cujo ID dele foi igual ao ID que eu estou recebendo aqui, ó. Tá? Ele tem que ser igual. E aí eu vou retornar isso para a minha view. Tá? Então a minha view vai exibir as informações do aluno que ele foi buscar lá no banco de dados usando o getAlunos. Então aqui eu estou usando aqui uma consulta, usando uma expressão lambda. Muito bem, então eu já tenho o get. Aqui é o get que vai me apresentar o formulário com os dados do aluno selecionado. Então vamos criar essa view, que vai ser a view edit. Então eu vou clicar com o botão direito, vou dar um add view, vou chamar ela de edit, porque ela vai ser renderizada assim, e eu vou usar o template edit do scaffold. Vou selecionar aluno, não vou marcar nada aqui e vou dar um add. Ele vai criar a view para mim. E aqui eu só vou ter que fazer um pequeno ajuste. Porque ó, aqui eu não preciso que ele exiba o ID, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, editar aluno. Aqui eu vou colocar salvar alteração. Aqui retornar para a lista. Só estou traduzindo aqui a... E aqui, sexo, ele gerou novamente sem o drop-down list, né? Então vamos colocar o drop-down list de volta aqui, né? Em sexo. Vou comentar esse input aqui, né? Que senão ele vai exibir só uma caixa de texto. E vou colocar aqui, ó, o drop-down list. Pronto. Então já tenho a minha view edit, gerada pelo scaffold, né? Note que ele já gerou as tags de validação e o meu model, olha, ele já está com os data annotations, tá? Para validar. Eu só vou fazer uma alteração aqui na formatação da string. Você vai ver que na edição eu vou precisar aplicar aqui um argumento para ele exibir a data num formato mais amigável. Então vamos executar e vamos ver o resultado. Então ele vai apresentar inicialmente a lista de alunos. E quando eu clicar no botão editar aqui, ó, eu esqueci de um detalhe importante. Quando eu clicar nesse link, eu tenho que passar o ID do aluno. Do jeito que está aqui, ó, ele não está passando. Quer ver? Eu vou clicar aqui para você ver. Olha lá, ó. Eu cliquei. Olha aqui, ó, ele não passou o ID do aluno. Então ele vai dar erro aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Ó, o ID é 0. Como é que eu passo o ID da aluno? Eu tenho que vir aqui no lista, né? Olha aqui o link de editar. Ele vai chamar o método ActionEdit e aqui seriam os parâmetros, está comentado. Então eu vou ter que descomentar aqui, eu tenho que passar o ID e vai ser igual ao ID do aluno, tá vendo? Agora sim. Quando o scaffold gerou, ele gerou comentado. Tá? Então agora eu tenho que, quando clicar nesse Action Link, ele vai ter que passar o ID do aluno para Action Edit. Então vamos repetir aqui a nossa execução. Tá vendo? Ele não... Então agora vai funcionar. Então eu vou selecionar aqui, ó, por exemplo, o aluno de ID 2. Quando eu clicar, olha aqui na base do navegador, eu vou subir aqui para você visualizar. Olha lá, Home Edit 2.
Tá? Então aí ele vai vamos no nosso controlador, Ctrl Tab, ele vai acionar a Action Edit, vai receber o ID, vai lá retornar o aluno e vai passar para View Edit o aluno. Né? A View Edit ele vai receber as informações de aluno e vai exibir na View. Então eu vou pegar o aluno número 2, olha lá, tá? Note que olha o formato da data como ficou aqui na edição. Então, na apresentação ela está nesse formato. Então, se eu quiser que esse formato que foi definido aqui no meu model persista na edição, eu vou ter que incluir um argumento aqui. Eu vou até parar aqui, né? E vou incluir um argumento que é o seguinte, ó. É muito importante você saber disso aqui. Senão, eu posso incluir um argumento aqui que vai ser apply format edit mode. Então eu vou colocar true. Então o que eu estou fazendo com esse argumento? Eu vou querer que essa formatação também seja aplicada no modo de edição. Então eu vou executar novamente e você vai ver agora que quando eu selecionar um registro com a data, ela vai ser apresentada num formato definido ali no meu módulo. Então eu vou pegar o mesmo aluno, olha lá, ó, tá? Então aqui eu vou alterar alguns. Antes de eu salvar qualquer alteração, eu tenho que fazer. O próximo passo seria. Essa primeira etapa foi cumprida, né? Eu selecionei, ele acionou a URL, acionou o método Action Edit e exibiu as informações. Aí a próxima etapa é eu fazer a edição e clicar no botão salvar e postar os dados. Então eu tenho que preparar o método Action Edit Post. Então vamos lá no nosso controlador, vou parar, vou no controller, né? E agora, public e action result edit, ele vai receber as informações do aluno que eu estou postando via post e ele vai tratar somente o post. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Tenho que verificar se o mod state é válido. Né? Se ele for válido, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância, vou copiar e colar aqui, né? Ó, da minha camada de negócios. E aí eu vou usar a instância, né? E chamar o método atualizar aluno e passar o aluno. E depois eu vou dar um return redirect to action. Vou mandar ele para action index e ele vai me chamar a obter as informações e apresentar as informações atualizadas. Se o module state não for válido, eu vou dar um return view aluno. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou colocar um breakpoint aqui e vou lá na minha camada de negócio e vou colocar um breakpoint aqui, ó. Um aqui e um aqui. Vamos executar. Opa. Então vou selecionar um outro, vou pegar o último aqui, ID igual a 4.
Lá, ela me apresentou o Jefferson. Vou alterar a data aqui, ó. Vou colocar 11/1/1990. Vou alterar aqui Jefferson Lima. Estou fazendo a alteração e vou clicar. Quando eu clicar aqui, eu vou postar as informações. Aí ele vai acionar o método action do post. Olha aqui, ó. Ele recebeu as informações de aluno, tá vendo? Ó? Já alterado. Ele vai verificar o modo state. Ele vai estar válido, olha lá, é verdadeiro. E eu vou continuar. Aí ele vai chamar o método atualizar aluno. Olha lá, eu estou no método atualizar aluno, tá? Ó, ele recebeu as informações do aluno, aí ele vai pegar cada um dos parâmetros, né? Vai abrir a conexão e vai executar. Tá vendo? Ó, ele passou aqui, ó, o nome alterado, o e-mail, tá? A data de nascimento que eu alterei. E aí ele vai me redirecionar. Olha lá, o Jefferson Lima, ó, alterei a data, né? E alterei o nome. Então está funcionando a nossa alteração de alunos. E aqui eu vou mostrar para você por que eu estou usando, usei a interface. Se você olhar o controlador, o nosso controlador aqui, ó, ele está toda vez criando uma instância da minha camada de negócio usando dando um new, né? New aluno. Então, toda vez que você vê um new numa classe, ele está tendo uma dependência desse aluno BLL. Eu posso diminuir essa dependência fazendo injeção de dependência. Para isso, eu posso usar os recursos do Net Framework. Então, como que eu faço isso? Ó, eu tenho que definir a interface, eu já tenho a interface e tenho uma classe. Então, eu vou fazer a injeção. Então, eu vou lá no Startup, né? Vou aqui em Services e vou adicionar. Então, para adicionar o ciclo de vida, eu posso usar transiente, né? Eu vou usar esse transiente aqui. Aqui eu vou definir a interface e aluno BLL e depois a classe aluno BLL. Então agora eu estou dizendo para o container que toda vez que eu referenciar o aluno, ele vai injetar uma instância da classe para mim. Então agora eu vou no Home Controller e vou fazer a injeção de dependência. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar um construtor, vou fazer um construtor, vou dar um setor tab. Então, o meu construtor aqui, vou criar uma variável private do tipo da minha interface, aluno BLL, que eu vou chamar underline aluno. Underline aluno? Vou chamar de aluno BLL. E aqui no construtor, a minha interface, que vai ser injetada aqui, né? Vou chamar underline aluno BLL. E aqui eu vou fazer a atribuição BLL igual aluno BLL. Pronto. Aqui ocorre a injeção de dependência, tá? Que vai ser injetada aqui pelo meu container. E agora eu posso comentar. E aqui eu posso usar a minha instância, né? Ó. Então, vou comentar e vou usar a instância. Vou comentar e vou usar a instância. Vou comentar. Então, eu estou removendo todo o código do autoacoplamento do meu controlador, usando injeção de dependência. É por isso que é bom
programar para uma interface, não para uma classe concreta. Usando interfaces, eu posso sempre fazer injeção de dependência, inclusive usando o container aqui do ASP.NET Core MVC. Então vamos executar novamente, né? Para mostrar que a injeção de dependência está funcionando. Vou selecionar um aluno aqui, colocar aqui a Miriam. Vou alterar aqui o data de nascimento, vou colocar 2000. Opa, 2000 e vou salvar a alteração. Está aqui, ó. Miriam 2000. Então está funcionando. Então a injeção de dependência agora permite que a minha classe do controlador tenha um baixo acoplamento em relação à minha camada de negócios. Então a parte de edição de dados está pronta. Na próxima aula nós vamos continuar. Até mais!